Boa tarde. Estamos aqui para a banca de defesa pública de Daniela Pareja Mejia, né, que vai falar sobre ecologia do movimento de pererecas da família Filomeduside na Reserva Ecológica da Michelin, com banca formada pelos professores Dr. Hugo Maurício Ortega Andrade, da Universidade Regional Amazônica IKEA, e Caio Vinícius Miramendes, da UESC. A Dani vai ter 40 a 50 minutos e depois vamos partir para as arguições da candidata. Dani, quando quiser, pode começar. Então, vou compartilhar minha tela. Você pode me falar se vem minha apresentação completa, por favor, agora? Está. Sim, estamos vendo. A tela que é para o público, não minha tela, né? Isso, seus slides. Ok, tá bom. Ok. Boa tarde com todos. Eu vou apresentar meu projeto do mestrado, que é Ecologia de Movimento de Pererecas da Família Felomedusida na Reserva Ecológica Michelin. Tem alguém com áudio ligado aí? Sim. Não sei se Mirko pode mutear. Eu posso. O problema é que tinha vários, aí eu fui um após o outro, mas acho que já consegui todos agora, né? Dani, temos 50 participantes, né? Então, parabéns. Obrigada. Então, este vai ser o conteúdo da minha apresentação. Eu vou começar falando na introdução um pouco do movimento, das diferentes metodologias para monitorar os movimentos. Depois, os objetivos. E, finalmente, vou apresentar meu primeiro capítulo, que é meu artigo, A New Spool and Line Attachment Method to Track Short Movements in Philomedusid Frogs, Anura Philomedusid. Então, para falar de ecologia de movimento, o primeiro é definir o que é o movimento. Então, segundo o Nathan e colaboradores, em 2008, o movimento é definido como uma mudança na localização espacial do indivíduo no tempo. Então, o movimento é uma característica muito importante do indivíduo, mesmo fundamental na sua vida, que está impulsionada por processos que atuam através de diferentes escalas, tanto espaciais como temporais, e também desempenha um papel muito importante na determinação do destino dos indivíduos, não somente do indivíduo só, mas também na estrutura de dinâmica das populações, das comunidades, dos sistemas ecológicos e na evolução da diversidade das espécies. Então, este é o artigo de Nathan e colaboradores. Aqui, eles queriam unificar tudo o que tem a ver com este paradigma de ecologia de movimento. Então, os avanços tecnológicos melhoram nossa capacidade de abordar 4 fundamentais perguntas sobre o movimento. Por que os organismos se movimentam, como, aonde e quando, e quais são as consequências ecológicas destes movimentos. Então, neste gráfico aqui, vocês podem ver, o gráfico representa uma escala espaço-temporal do movimento. Vocês podem ver que a escala aumenta ao longo do tempo e também do espaço. Então, aqui, a primeira trajetória é uma trajetória de movimentos curtos que está representada por 5 passos e um stop. Cada passo aqui é um deslocamento entre 2 pontos. Então, seria 1, 2, 3, 4, 5 passos. E o stop, que é aquele momento onde o indivíduo parou nesse lugar por alguma coisa. Pode ser para a procura de alimento ou refúgio, alguma meta que ele tinha. A segunda trajetória, aqui em B, é uma trajetória que representa 3 fases de movimento, e cada fase do movimento é uma sequência destes passos e stops, que está associada com uma meta. Então, a meta é a causa do movimento. Como vocês podem ver aqui, temos 3 fases, 2 fases de procura de movimento e uma fase para fugir do predador. Finalmente, a última trajetória é a trajetória de vida do indivíduo, que é a sequência completa de todos os passos e stops que o indivíduo fez durante toda a sua vida, desde seu nascimento até sua morte.
Agora aqui, este gráfico representa como a conclusão, é um resumo do que este artigo queria, que é propor esta estrutura conceitual que integra todos os processos básicos que estão envolvidos no movimento de cada organismo individualmente. Então, são 5 perguntas. A primeira pergunta é o que motiva este movimento? Por que o indivíduo tem que se movimentar? Segundo, como este movimento é performado? Então, a capacidade de movimento. A terceira, onde, quando? Então, a capacidade de navegação. O quarto, são todos os fatores externos, pode ser os recursos, pode ser procura de alimento, todos os fatores externos que influenciam no movimento. E, finalmente, a última seria toda a trajetória, que é a interação entre estas 4 outros componentes. Agora, já falando de movimentos em anfíbios, exclusivamente de anfíbios que têm esta reprodução em poças, tem dois tipos de movimentos principais. A migração, que é definida como um movimento principalmente dos adultos, em direção e fora das poças de reprodução. Então, os machos e as fêmeas procuram poças de água depois da época de reprodução, eles conseguem se movimentar em ambientes muito mais terrestres. Os adultos normalmente migram para longe dos locais de reprodução de uma forma aleatória, não é que eles sigam algum caminho específico. Entrando e saindo do local, entrando e saindo do local, preferivelmente eles utilizam alguns hábitats com rotas de viagem mais utilizadas que outras, não é que tem uma rota já específica marcada. Pelo menos é isso o que se sabe até agora. O outro tipo de movimento é a dispersão de anfíbios, que é um movimento unidirecional, como vocês podem ver aqui, desde a poça de nascimento do indivíduo até uma poça de reprodução. Algum tempo depois que os adultos deixam essas poças de reprodução, dependendo da espécie, as larvas podem se metamorfosear e se mudam para lugares longe da poça, aqui, e também são movimentos muito, muito aleatórios. Tem alguns indivíduos juvenis, sobretudo, que vão ficar muito perto da poça de nascimento deles e procurar poças muito cercanas. Tem alguns, inclusive, que vão ficar nesta poça de nascimento para fazer sua poça de reprodução lá. Então, vai variar muito. Agora, até agora, as informações sobre o comportamento espacial dos anfíbios são cruciais para uma melhor compreensão da ecologia das espécies. Então, o método mais básico que era frequentemente utilizado para estudar esta ecologia é as preferências do hábitat, por exemplo, das espécies de florestas tropicais, envolvia a coleta de dados descriptivos a partir de simples levantamentos de campo. Mas esta metodologia podia contribuir só com com pontos específicos. Então, por exemplo, o observador observava o movimento dos bichos, né? Por exemplo, nesta poça, mas era do lugar onde o bicho estava no ponto A até o ponto B, mas não tinha os detalhes como os movimentos detalhados por onde especificamente o bicho passava. Agora, quais são as metodologias utilizadas para monitorear os movimentos dos anfíbios? Então, vamos ver um pouco de história. O monitoramento dos movimentos em anfíbios começou nos anos 60, com o Tester, em 1963. Ele testou um radiotransmissor com anixuros americanos. Então, ele colocou nas costas do animal. O objetivo principal foi o rastreamento destes sapos e localizar os lugares onde eles hibernavam. Então, um dos aspectos mais difíceis que eles encontraram neste estudo foi anexar o transmissor, que era bem grande, ao indivíduo, ao animal. Então, o tamanho do dispositivo interferiu muito com os movimentos dos sapos, sobretudo com aqueles de menor tamanho.
Aqui o transmissor em total pesava 7 gramos, os sapos mais ou menos 45 gramas, então era um porcentagem alto, né? As baterias também foram um problema neste estudo. Então, agora para seguir, o Dole, em 1965 foi o primeiro trabalho com o carretel, mas eu vou falar deste trabalho mais adelante quando eu fale só do carretel. Mas podem ver que o tamanho, comparado com o que a gente tem agora, é muito mais grande. Sim. O seguinte trabalho é aquele de Madison e Shoup. Eles utilizaram tags radioativos para registrar movimentos de salamandras. Então, eles colocavam os tags radioativos nas salamandras e localizavam a elas por meio das ondas que geravam. E o objetivo deste estudo foi ver se as salamandras tinham homing orientation. Então, eles conseguiram ver isto, concluíram que as salamandras tinham este homing orientation. Não falava muito neste estudo das implicações que tiveram com este tipo de metodologia de monitoramento, mas eles conseguiram fazer o que eles queriam como objetivo. Agora, nos anos 80, até os anos 80, não existia nenhum transmissor totalmente adequado para monitorear anfíbios, por muitas razões, por várias razões. Então, primeiro, o peso do dispositivo. Como eu falei para vocês, o aparato que Tester utilizou, o transmissor que ele utilizou, foi de 7 gramas. A curta duração das baterias, só entre 10 e 30 dias. E, finalmente, o método de fixação, que sempre foi algo problemático para os diferentes estudos. Então, aqui, nos anos 80, Van Nuland e Klaus propõem este transmissor que era de 3 gramos, então comparado com aquele do Tester, muito menor. As baterias eram de 300 dias, e para eles era uma forma muito mais como adequada para eles colocar nos indivíduos. Então, eles testaram com um bufo aqui. Agora, já nos anos 2000, temos vários trabalhos, mas eu vou citar um dos dois mais importantes, que é aquele de Rowley e Alford, onde eles comparam as diferentes metodologias. Então, eles monitorearam 3 espécies de litória, utilizando os tags direção harmônica. Então, eles falam que os dados e as informações fornecidas por este tipo de estudos são muito importantes, mas que eles concluem que não existe uma metodologia que você possa falar, é esta metodologia que eu devo utilizar. Vai depender muito da sua espécie, vai depender muito do hábitat, do microhábitat que a espécie utiliza, e de outros fatores também, como sua pergunta, né? Tá? Então, é isso. Outra metodologia, nos anos 2018, o Ramírez e colaboradores utilizaram os pós-fluorescentes em Leiopelma paqueca. Então, o que eles queriam testar aqui era se os pós-fluorescentes tinham algum efeito na pele destes sapos. Então, eles comprovaram que não tinha efeito, e também comprovaram que os pós, não sei se você consegue ver aqui, que os pós mostram muitos detalhes nos movimentos destes anfíbios. Eles também falam que tem sucesso com estas informações, que são muito detalhadas, que funcionam tanto em ambientes secos como em ambientes mais úmidos, com chuva. Eles conseguiram trabalhar com chuva também, que não perderam nenhum indivíduo, então não é algo tóxico para estes indivíduos. Nos anos 2018, o Pasuconis tem feito muitos estudos com Amerga trivitata e Dendrobates tinctorius. Então, eles usaram estes microtransmissores, nestes sapos venenosos, e o que eles queriam era rastrear os movimentos dos adultos durante o transporte de girinos com cuidados parentais por parte dos pais. Então, eles estavam particularmente interessados em ver se estes sapos utilizavam as posas mais próximas
disponíveis, mas eles acharam que não, que os machos de ambas espécies levam a seus descendentes a lugares muito mais distantes do que as posas que eles têm mais próximas. Então, para resumir, tenemos actualmente estas metodologias para monitorar anfibios, radiotransmisores que pueden ser también con GPS, radares armónicos, postfluorescentes o carretel. Cada metodologia tem suas vantagens e desvantagens. Temos que comparar, por exemplo, os detalhes dos movimentos, tem uns que são muito mais detalhados que outros, os custos, por exemplo, tem R$52 aproximadamente para 1 quilo de carretel, comparado com centos de dólares para um só transmissor. Então, tem muitas vantagens e desvantagens, cada uma das metodologias. Então, quais foram os objetivos do meu estudo? O objetivo geral era estudar a área de vida de espécies da família Philomedusae. Os objetivos específicos para eu alcançar Daniela, licença. Pessoal, acho que tem algumas pessoas com áudio ligado aí. Luciana, acho que Gustavo Villalba também. Então, vamos tomar cuidado aí com o áudio, porque pode atrapalhar a apresentação da Daniela, tá certo? Obrigado. Desculpa. Obrigada, Caio. Não, obrigada, Caio. Posso continuar? Estão desligados. Eu não consigo ver ninguém. Sim, estou olhando aqui. Pode prosseguir. Sim, eu não consigo ver ninguém porque estou nas duas telas com a apresentação. Não sei por quê, porque tenho duas telas, então vocês me avisam, por favor. Okay? Tranquilo, pode continuar. Ok. Então, para eu alcançar meu objetivo geral, o primeiro passo era ver... Bom, antes da pandemia, a gente tinha outro projeto, outras coisas em mente, mas com todo isto, tivemos que mudar um pouco as coisas. Então, começamos a trabalhar com o carretel, mas o primeiro passo foi determinar qual é o melhor método de fixação de carretel para rastrear movimentos curtos em Philomedusidae. O segundo objetivo era testar a eficácia desta nova metodologia no campo em indivíduos de Philomedusa burmeisteri e, finalmente, medir a distância percorrida por indivíduos de Philomedusa burmeisteri usando esta nova metodologia. Então, o primeiro capítulo é este artigo que foi aceito em Herpetology Notes, onde proponemos um novo método de fixação do carretel para monitorar movimentos curtos em Philomedusides. Então, vamos a começar falando do que é o carretel. O carretel de rastreamento é uma bobina de linha em forma de cápsula que é fixada ao animal do estudo. E conforme o animal se move, a linha se desenrola e é possível fazer todo o seu percurso. Então, o carretel tem alguns benefícios comparados com as outras metodologias. Os custos são muito mais baixos, permite um mapeamento com muitos mais detalhes e o tamanho da bobina é adaptável ao peso do indivíduo. Então, agora eu vou falar sobre alguns estudos com o carretel. Como eu já falei anteriormente, o primeiro estudo foi o Doyle, em 1965, com a Rana pipiens. Então, eles queriam observar os movimentos de Rana pipiens. O dispositivo era esta bobina de máquina, que estava enrolada com linha de costura de nylon, e montada em um suporte carregado nas costas do sapo. Então, eles já observaram um desafio para eles, e que também foi um desafio para a gente, vocês vão ver, foi que eles observaram irritação da pele na parte daqui da cadeira e das coxas do animal. Também incomodava muito aos diferentes indivíduos quando eles queriam entrar em buracos. Então, este dispositivo pesou aproximadamente 8,5 gramos e eles conseguiram ver que, mesmo se incomodava os bichos, eles conseguiam se movimentar. Então, aproximadamente, eles observaram que em uma noite eles conseguiam se movimentar 160 metros. Lúcia, acho que seu áudio está ligado de novo aí e tem um cachorro latindo no fundo. Aí? Tá. Pronto, Dani. Ok. Então,
Outro estudo é aquele de C. Becker Alford, onde eles queriam ver o movimento e também o uso do microhabitat de bufos-marinos em diferentes estações. Então, eles colocaram bobinas de nylon também na cintura dos sapos. O peso do dispositivo aqui foi de 6 gramos, que representava o 7% do peso do animal. Então, segundo a literatura, é recomendável não colocar um dispositivo que seja maior a 10% do peso. Então, é muito melhor se é entre 5% e 10% do peso do animal. Então, eles observaram que os sapos se movem muito menos em épocas frias que em épocas quentes. Então, eles não falam muito da eficácia do carretel, mas concluem que sim conseguiram fazer o estudo, o objetivo deles do trabalho. Agora, Tossetti e Toledo, em 2005, eles trabalham com leptodactylus laberínticos. Então, o objetivo deste estudo foi descrever os padrões de movimentos a curto prazo e o abrigo diurno desta espécie. Então, este dispositivo também foi construído com esta bobina de fio de algodão e colocaram aqui na parte da cintura do animal com uma cinta elástica de 1 centímetro aproximadamente de largura. Então, a massa final deste dispositivo foi aproximadamente de 8 gramos. Nunca, segundo os autores, nunca excedeu do 5% da massa corporal do indivíduo. Mas eles também tiveram o problema de abrasão da pele dos indivíduos. Então, eles conseguiram só monitorar 3 dias, conseguiram só 3 dias de monitoramento. Então, é um problema que já vem desde vários estudos, né? E, por último, o primeiro trabalho feito com filomedusas, mas de outra espécie, é Gurevich e Downey. Então, eles queriam comparar duas metodologias. Eles queriam ver os pontos fracos e fortes dos dois dispositivos, do carretel e dos transmissores. Então, eles incluíam também, queriam testar o efeito do bem-estar do animal. Então, eles tiveram muitos desafios com as duas metodologias, tanto com o carretel como com os transmissores, sobretudo pelo método de fixação. Como vocês podem observar aqui, o método de fixação deles foi nas costas também, e o carretel quedava na parte traseira do animal. Mas um dos problemas que eles encontraram foi que quando o indivíduo começava a se movimentar, os nós se começavam a enrolar. Então, eles até perderam um indivíduo por todos estes diferentes nós que se formavam, sobretudo quando o carretel estava molhado. Agora, o objetivo de nosso primeiro capítulo foi conceituar uma nova técnica inofensiva para fixar o carretel nas pererecas arbóreas, usando a Philomedusa burmisteri como modelo. Então, esta é a Philomedusa burmisteri, pertence à família Philomedusidae. Esta perereca está associada a corpos lênticos de água. Na Reserva Ecológica Michelin, você pode encontrar em poças temporárias, poças permanentes, dentro da floresta também. Segundo a Brunhosa e colaboradores, o período de reprodução destes bichos é entre novembro e março. Quando os ovos chocangirinos exotróficos caem diretamente nas poças de água lêntica, segundo o Haddad. Então, esta é nossa primeira área de estudo. Pela proximidade da Cabruca da UESC a nosso lab, que está aqui na Bahia, em Ilhéus, fizemos as primeiras provas aqui. Então, este é o espaço que utilizamos para fazer as primeiras provas. Encontramos as filomedusas nestas árvores de aqui. Elas conseguiram se movimentar em toda esta área. A segunda área de estudo foi a Reserva Ecológica Michelin, que está localizada nos municípios de Igrapiúna e Ituberá, na Bahia também, em Brasil. Esta reserva contém áreas, uma matriz de áreas diferentes entre plantações, entre áreas de regeneração, áreas fragmentadas e floresta primária.
Então, aqui foi nosso campo, o último campo que fizemos foi aqui. Então, agora eu vou contar nossa história, vou contar todo o que a gente teve que passar, tudo que testar para finalmente chegar ao produto final. Então, provamos muitos materiais para testar qual seria a melhor técnica de fixação e materiais que não machuquem os bichos. O primeiro material foi o fio de artesanato. Então, pensamos nisso porque não pesava muito e começamos a fazer anéis ao redor do bicho, na parte da cadeira, da cintura, mas o fio começava a se movimentar muito, os bichos conseguiam tirar o dispositivo e também tinha abrasão da pele dos indivíduos. Vocês vão ver que muitos indivíduos tinham esta abrasão das peles, mas não perdemos nenhum indivíduo. Eu cuidei muito deles depois do que eles ficaram com a pele, com feridas na pele. Então, isso foi algo positivo, mesmo se machucamos ele ao princípio. O segundo material foi o látex. Nesta época, o Diego, Will e Lidy estavam fazendo uma disciplina de anfíbios, então eles estavam testando com os macrogenioglotos esta técnica de aqui, de fazer este tipo de colar e colocar o carretel. Funcionou muito para esta espécie, mas quando colocamos nas filomedusas, tanto na parte do pescoço como na parte da cintura, machucou eles também, mesmo horas depois do que colocamos os dispositivos. Então, foi outro material que foi descartado. O terceiro material foi o silicone. Então, criamos esta espécie de... não sei como fala em português, de pañal para os bichos, mas o problema aqui foi que o silicone começou a absorver muita água e começou a esquentar. Então, também machucou os bichos, então também foi descartado. Aí pensamos em outro tipo de silicone, um silicone para aquários que não absorva tanta água. E aí começamos a testar duas metodologias, uma como um cinto, como um arnês, e outra uma mochilinha. Então, quando testamos no laboratório, como vocês podem observar aqui, a mochilinha não perturbava os movimentos dos bichos, os bichos conseguiam se movimentar de forma normal, mas colocamos eles no campo. 2 horas depois voltamos e todos os bichos tinham tirado o dispositivo. Então, aí começamos a seguir buscando, procurando o que fazer, né? Então, os desafios enfrentados até agora foram o material. Tínhamos que procurar um material que não machuque os bichos, que os bichos tenham um comportamento movimentos normais, e finalmente não sabíamos se colocar um arnês ou uma mochilinha, qual seria a melhor metodologia. Agora, a forma do corpo da Filomedusa burmisteri foi outro desafio para a gente. Por quê? Porque vocês veem que aqui a parte da cintura é bem magrinha, bem esguio aqui, e também a forma do pescoço. Os sapos não têm os ombros que a gente tem para colocar um colar ou algo que ajude. Também quando os indivíduos se movimentavam, elongavam suas pernas, tanto posteriores como anteriores, isso também fazia que os dispositivos caíram e não fiquem fixados ao animal. Com o Diego começamos a falar de quais outros materiais poderíamos utilizar, algo que seja bem leve, que não machuque os bichos, e pensamos nesta parte de aqui, este microtúbulo da agulha da borboleta, que é flexível, você pode manipular, é bem flexível, e começamos então a fazer alguns testes, mas ainda não tínhamos o modelo. O primeiro modelo que pensamos aqui foi um arnês. Então fizemos 2 anéis para a parte das patas e um anel para a parte da cintura do bicho. Mas aqui o problema foi, conseguia o bicho se movimentar. Estas foram algumas provas do lab, mas quando colocávamos o peso do carretel, o peso puxava o bicho para trás. Então era muito, muito pesado para o bicho. Então, fizemos uma mochilinha
A mochilinha parecia ser a solução, mas ao princípio utilizamos algodão aqui, o algodão quebrava, então, mas o modelo já começou a funcionar. Vimos que eles não tiravam, que foi mais este problema do algodão. Então, aí, este foi nosso resultado final. Este é o dispositivo que está formado por 2 anéis para a parte das pernas anteriores. Uma peça para a parte dorsal e outra para a parte ventral. Na parte dorsal tem que ser recta, assim, bem recta, para que não fique nada que possa machucar o bicho. Aqui o carretel está envolvido em plástico e depois todo é unido com a ajuda do silver tape. Então aqui, este é o dispositivo já armado, com todas as peças que eu falei anteriormente, e aqui o bicho já com o dispositivo em campo. Então, começamos a fazer as provas, nosso campo provamos primeiro na Cabruca da UESC, funcionou, aí falamos, bom, vamos a testar agora na Michelin, em uma floresta mais ampla, então começamos a fazer as provas e observamos que os bichos conseguiam se movimentar, não tiravam o dispositivo, eles conseguiam pular, conseguiam trepar as ramas das árvores, etc. Então, foi o sucesso, finalmente, tínhamos o dispositivo ganhador. Então, agora eu vou apresentar qual é nosso protocolo para monitoramento de movimentos curtos com o carretel. Então, a primeira coisa é coletar os bichos, os indivíduos, e depois da coleta dos indivíduos, fazemos este Photo ID. O Photo ID já foi uma metodologia utilizada por Smith e colaboradores. Serve muito porque cada filomedusa tem um padrão diferente na parte ventral do pescoço, como vocês podem observar aqui. Então, a gente criou uma biblioteca com as diferentes fotografias e isso ajudou muito para não repetir os indivíduos. O seguinte passo é pesar o animal. É muito importante, como eu já falei anteriormente, o peso do dispositivo não pode ser superior do 10% do peso total do animal. Então, é muito importante fazer esta parte do peso. Daí, colocamos o dispositivo. A gente leva todo bem prontinho, os anéis, as diferentes peças, e coloca no campo. Aqui, a gente deve não ajustar muito a mochilinha para não machucar o bicho. Nossos dispositivos pesaram em total entre 1,5 e 2,5 gramos aproximadamente. Depois, fazemos a soltura. No mesmo local onde coletamos o bicho, e fazemos esta observação para ver se os bichos conseguem se movimentar, se não está incomodando, se está ajustado suficientemente para que não se solte. Então, é isso. Daí fazemos a marcação dos pontos. Então cada dia a gente deve marcar por onde o indivíduo passou, e colocamos fita para marcagem diariamente. Então, eu quero que vejam este vídeo, é um pouco mais ou menos do que fazemos em campo. Então, encontramos, este é o dia anterior, está marcado, aí estava a filomedusa. Aí começamos a procurar onde está o indivíduo para ver, para fazer a nova marcação, como eu mostrei para vocês. Então, agora o indivíduo passou todo isso e se encontra aqui no chão. Então, aí seria nosso novo lugar de marcação dos pontos. Então, o seguinte passo é fazer a medida das distâncias e do ângulo de virada. Então, fazemos a distância entre ponto 1 e ponto 2, também fazemos a altura, se estava no chão, se estava a 1 metro, 2 metros de altura nas árvores. Uma das coisas mais importantes é tomar em conta o ângulo de virada. Então, esse ângulo vai dar o movimento exato por onde o indivíduo passou. Não importa se ele pulou para em cima, daí baixou para o chão, pulou de novo. Então, todos esses ângulos vão nos ajudar
para depois colocar estes pontos onde o indivíduo passou em um plano de coordenadas. Aqui, quero que vocês vejam todo o percurso do carretel. Então, como eles conseguiram se movimentar, mesmo passando as diferentes folhas, ramas, eles pularam, daí foi de novo para embaixo aqui, e passou todo isso. O carretel estava aí e não existia nenhum tipo de nós. Então, aí pulou para o chão e voltou para em cima, para onde ele... esse foi seu percurso de um dia. Então, aqui eu quero mostrar para vocês, estes são planos com coordenadas. Então, estes são mais ou menos os movimentos que as filomedusas fizeram. Este número representa o número que colocamos para cada filomedusa na Michelin, no caso, MER, WESC para aqueles indivíduos da WESC. Então, eu quero que vocês vejam que eles conseguem se movimentar. Por exemplo, este de aqui foi de 16,71 metros, este de aqui de 10 metros, e a forma que eles se movimentam é bem aleatória. Aqui não significa, este indivíduo daqui não significa que fez os 22 metros em linha reta, porque ele subia, baixava. Aqui as alturas não estão exemplificadas. Este outro indivíduo também. Então, você consegue, depois de medir as distâncias, de ver este ângulo de virada, colocar os resultados em planos de coordenadas, assim o que a gente fez. Aqui também queria mostrar para vocês que eles conseguiam entrar em diferentes tipos de hábitats, usavam não buracos, mas conseguiam passar todo este tipo de vegetação. Não foi um problema para eles a vegetação muito arbustiva ou lugares onde tinha muita vegetação. Agora, um resumo dos resultados. Em total, conseguimos monitorar 15 indivíduos, 3 fêmeas e 2 machos. 2 deles conseguiram soltar a mochilinha, mas depois encontramos ele e continuamos com nossos experimentos. A distância média percorrida na cabruca foi de 5,17 metros e na Michelin de 12,24 metros. Então, concluímos que é uma metodologia eficaz para movimentos a curto prazo. Então, nosso método é um método menos invasivo. 2 de nossos indivíduos desenvolveram feridas leves após os 4 dias de monitoramento. É por isso que concluímos que só poderia ser um monitoramento a curto prazo. Resolvimos isto quando testamos esta forma, podemos chamar mais retangular aqui do bicho, porque nos outros dispositivos deixávamos isto, por exemplo, a esta altura, machucou, mas quando colocamos assim, conseguimos resolver este inconveniente. Também teníamos que observar que não ajustávamos muito a mochilinha nos bichos. Os movimentos que os bichos conseguem fazer são verticais e horizontais. Então, isso é muito importante porque as filomedusas conseguem se movimentar nas árvores, mas também no chão. Então, este tipo de movimentos que o dispositivo permitiu ambos movimentos. Então, como eu já falei anteriormente, são movimentos só a curto prazo. Isto já foi encontrado em outros estudos, como, por exemplo, aquele do Tossetti e Toledo, onde eles também acharam que o dispositivo que eles utilizaram abraçava a pele dos indivíduos quando passavam os 3 dias. Então, não conseguimos desenvolver um dispositivo que seja para uma duração maior a isso, mas acho que é um problema que já vários autores temos o mesmo problema. Então, é isso. O que mais aqui? O material
é o tipo do dispositivo. Achamos um material que resultou não machucar os bichos. O material é um material suave, adaptável, bem flexível, que você consiga fazer a forma. Começamos incluso a testar com outras espécies, outro tipo de fixação, e conseguimos bons resultados também. O que também o tipo de dispositivo, a mochilinha resultou ser muito mais eficaz, porque assim os indivíduos não tinham o peso na parte da cintura, então isso também facilitava seus movimentos. Uma das vantagens, mas também uma desvantagem do carretel é que você pode adaptar ao peso do animal. Mas por que uma desvantagem? Porque as linhas não têm, ao ser menos pesadas, por exemplo, uma bobina de 0,28 gramos tem só 10 metros de linha. E imagina se nossos dispositivos têm 1,5 a 2,5, vamos a ter entre 40 metros de linha. Então, a gente deve estar monitorando todos os dias, observar se o fio vai alcançar para os movimentos diários do dia seguinte, né? Senão, a gente deve estar mudando o tempo todo isso. Então, as considerações finais, podemos falar que o carretel é uma metodologia replicável, muito menos custosa comparado com os transmissores, permite uma replicação de forma muito mais fácil. Isto também pode ajudar a aumentar o tamanho do N. Você não vai comprar 50, 60 transmissores, mas pode ter vários carretéis. Os detalhes dos movimentos então, são muito mais específicos, todos os movimentos são detalhados, você pode ver se o bicho pulou de um ponto A a um ponto B, depois subiu, baixou. O carretel foi muito incorretamente considerado uma alternativa desvantajosa comparada com a telemetria. Então, muitas vezes a gente pensa, a telemetria sim é muito mais custoso, mas você não pode ver os movimentos exatos, a menos que seja com GPS, né? Então, aí o carretel sim vai fornecer você este tipo de detalhes, que é muito importante para saber qual é exatamente o movimento dos indivíduos, ou se eles conseguem usar os buracos ou não. Começamos a testar esta metodologia com outros grupos de similar morfologia, funcionou, começou a funcionar com Pithecoppus, com H. lignis. Então, isso é muito importante porque permite que seja uma metodologia que não seja só para esta espécie. Então, queremos propor também que seja utilizada em outros grupos, em ílidos, boanas, crucioilas, nictimantis, ou outras famílias de Mifractidae, por exemplo. Então, também que tenham esta morfologia similar, ou que também tenha estes movimentos similares. Quais são agora os próximos passos? Então, eu quero testar, aplicar esta metodologia na matriz florestal da Michelin, aplicar em diferentes poças, espaços abertos, nas plantações, ver se as filomedusas conseguem se movimentar ao longo de toda esta matriz. E também, com o Diego, temos visto que existem muitos artigos com telemetria, com pós, com carretéis, mas cada pessoa, cada pesquisador faz de uma forma diferente. Então, queremos propor protocolos mais estandarizados para monitoramento de anfíbios com transmissores e também com os pós-fluorescentes. Então, este é meu time de campo, de trabalho. Todas as ideias são feitas com o Diego. Eu quero agradecer muito a ele. As meninas Amanda, Júlia, Lidi no campo, Marcos, Igor, porque todo este projeto foi feito com todos nós. Então, não seria possível eu fazer todo o trabalho sozinha. Eu quero agradecer muito a minha família, a minha banca, Mirko, Caio, Maurício, por todas as sugestões que vão vir de aqui. Como eu falei, ao meu time de campo, Diego, Lidi, Júlia, Amanda, Marcos, Igor, João, a Jos, que me ajudou muito para fazer os dispositivos em casa,
a minhas amigas e meus amigos do Brasil e do mundo, ao programa da Zoologia da UESC e à CNPq pela bolsa. Muito obrigada. Ótimo, Dani. Parabéns pela apresentação, muito animada a apresentação. Então, eu vou passar agora a palavra para a banca. Geralmente, a gente chama sempre a pessoa que vem de mais longe, né? Estamos todos igual de longe, né, hoje em dia, mas eu vou chamar sim o Dr. Hugo, né? Hugo Maurício Ortega Andrade, para começar a arguir a Dani, né? E avisando, né, tem família que essas arguições aqui fazem parte do crescimento acadêmico, né? Então, muito obrigado, né, por ter aceitado fazer parte dessa banca. E então, fique à vontade aqui para, claro, pode ser em espanhol, obviamente, né, para arguir a Dani. Muchas gracias, felicitaciones. Mi portuñol no es muy bueno, así que voy a hacer las preguntas en español. Felicitaciones, Dani. Qué lindo trabajo, la verdad, muy interesante y sobre todo tomando en consideración varios aspectos de interés, ¿no? Especialmente cuando se monitorean especies como los anfibios, que son tan sensibles como para estudiar su dinámica poblacional y en especial su movimiento. Quiero comenzar felicitándote por este trabajo. Quería hacerte una consulta respecto a el análisis que pudieras haber realizado incluyendo en 3D. ¿Me pudieras comentar un poquito si es que avanzaste en esa dirección o solamente te quedaste con la parte de los análisis en coordenadas en 2 dimensiones? Claro, Mau. Bueno, muchas gracias, Mau, por tus felicitaciones y por ser parte de mi banca. Bueno, en realidad, Mau, los análisis los hicimos ya solo como un complemento, estos de mostrar en el plano de coordenadas, porque en realidad, claro, esto eran nuestras pruebas y en realidad tomamos en cuenta todo esto de las distancias y todo para ver si es que en verdad las filomedusas conseguían moverse en el campo, pero no estaba tomado en cuenta para los análisis porque se supone que empezábamos el campo el 16 de marzo. Y entonces ahí vamos a empezar a ver todo lo que tiene que ver con esto de los movimientos diarios exactos, ya hacer mucho, o sea, otro tipo de análisis, ¿no? Como uso de hábitat, de microhábitat y todo lo que tiene que ver con eso. Entonces nos quedamos solo ahí. La verdad, esto fue solo un complemento que quisimos ver para ver cómo se veía en realidad estos movimientos, si es que tenían algún padrón o no. Padrón, no sé si, ya no sé en qué hablo. Y entonces solo se quedaron en este 2D, ¿no? De ver en el plano de coordenadas. Pero sí quisiera ver, porque justo el otro día mientras hacía la presentación me puse a pensar y decía, quiero también representar esto que les decía de la altura que tomamos en cuenta, ¿no? Porque ahí sí se podría hacer en 3D. Entonces, sí quisiera hacer eso con estos análisis preliminares que tenemos y que son muy poquitos en realidad, porque sí monitoreamos 15 individuos, pero no de todos tuvimos estas distancias. Entonces, sí sería uno de los primeros pasos que yo quisiera seguir al empezar de nuevo en mi doctorado este trabajo, porque va de largo. Ok, chévere, muchas gracias. Tú en los resultados mencionas que, por ejemplo, tomaste como modelo a esta filomedusa en la medida en que se conoce que tiene una capacidad de movimiento entre bajo y mediano, ¿verdad? No es una especie que se desplaza rápido, ¿no? Como algún otro pterodáctilo u otro dendrobátido, por ejemplo. Sí. Tiene una mayor velocidad, entendería yo, de movimiento. En este caso, veo que en tus resultados tú presentas que al menos 2 individuos tuvieron un desplazamiento de aproximadamente hasta 22 metros, entre 18 y 22 metros. Sí. Cuando el carrete que diseñaste más o menos tiene una longitud de 10 metros. En esos especímenes que se desplazaron más allá de la longitud del carrete, ¿qué fue lo que hicieron distinto? Ya o sea, yo, lo que pasa, creo que capaz que no me entendís, pero en 0,28 gramos de
de carretel, tienes 10 metros de línea. Entonces, como nuestros dispositivos son aproximadamente entre 1.5 y 2.5, sí tenían una medida de más de 50 metros para que se muevan. Okay. Pero, ¿qué haríamos en el caso de que no? Por ejemplo, como nuestros muestreos son diarios, entonces siempre una de las cosas que nosotros veíamos era el ver si es que tenía suficientemente hilo para, calculando lo que se movió la noche anterior, para ver si es que sí podría moverse esa noche también. Eso sí nos pasó con otros individuos que estaban, con otras especies que estábamos probando, por ejemplo, con rinelas y leptodáctilos que se mueven bastantísimo. Teníamos que cambiar el hilo y colocar otro para que se siga moviendo, para no tener esto de que lo perdamos al animal, porque el rato que se suelta la línea lo perdemos del animal y el animal se va a quedar con el dispositivo. Entonces eso es algo que tenemos que tomar mucho en cuenta y observar bien. O sea, si es que pensamos que no va a alcanzar, pues cambiamos el hilo y para que tenga el hilo suficiente para moverse la distancia que se mueve el individuo. Ok, perfecto. Y una última pregunta que me parece interesante. Quisiera escuchar tu criterio y tu reflexión respecto al uso de estas tecnologías en función de la historia natural de los animales que utilizas como modelo. En este caso, de tu experiencia, de todo lo que documentaste a lo largo de esta investigación, ¿cómo ves el asunto de, por ejemplo, la selección de si son hembras, machos, si son subadultos? Porque supongo que en animales muy pequeñitos, no sé qué tan difícil sea la implementación del dispositivo. Quisiera escuchar ese análisis desde tu experiencia. Claro. Bueno, para los subadultos tengo pensado utilizar los polvos fluorescentes, porque esto no sería, el carretel no podemos hacer o sea, tan pequeñito porque no se podría mover casi nada. Entonces, para los subadultos queremos utilizar los polvos fluorescentes. Igual ahora ganamos 15 transmisores con Idea Wild, entonces también vamos a testar con transmisores, entonces vamos a poder hacer como una comparación de estas diferentes metodologías, tal vez también para ver y resolver varias preguntas, ¿no? Entonces, una de las cosas que más, o sea, que yo quisiera testar en esto sería que tiene que ver con la historia natural, es, por ejemplo, bueno, todo lo que tiene que ver con selección de hábitat, ver los movimientos de estas especies en épocas reproductivas y no reproductivas, ver si es que en verdad sí se van de una poza, o sea, de la poza natal, por ejemplo, hacia otras pozas o se quedan en estas pozas cercanas, o sea, tratar de ver todas las hipótesis que se sabe acerca de los movimientos con anfibios, testar con estos individuos, porque no se sabe nada de filomedusas. En realidad no se sabe casi nada de ilirios, de filomedusides con respecto a esto, pero sí quisiera testar todo lo que tiene que ver con esto de la reproducción, ver a dónde se van los juveniles, si es que se quedan, no se quedan, si es que buscan pozas cercanas, no cercanas, si es que hasta he pensado en esto del homing trajectory que se ha probado con dendrobatidos, ver si es que ellos también tienen este tipo de comportamiento y sobre todo en la mata atlántica esto que es súper, o sea, que es súper interesante, bueno, no, pues sí, muy importante esto de ver si es que sí consiguen cruzar las plantaciones para llegar a las pozas temporarias o permanentes que existen en la Michelin. Y también, bueno, ver todo lo que tiene que ver con esto de diferencia entre machos y hembras, ¿no? Porque tal vez las hembras se mueven más o menos, entonces también comparar este tipo de cosas. Ok, y ya, por último, la última pregunta. De acuerdo a tus consideraciones, ¿piensas que el tamaño muestreal que utilizaste para hacer los experimentos, tanto en laboratorio como en campo, te daría información así muy concluyente respecto, por ejemplo, a comparaciones con otros métodos?
tal vez con este N de aquí, no, yo creo que también nos tocaría comenzar, o sea, lo que nosotros pensábamos hacer es, bueno, tener varios ambientes dentro del bosque, fuera del bosque, en pozas temporales, pozas permanentes, y tener un N mínimo de 10 en cada lugar, ¿no? Entonces, obviamente nuestro N aquí es pequeño, pero yo creo que ese es el primer paso, ¿no? Para nosotros poder, ya teniendo en cuenta el método, poder hacer la metodología y nuestro protocolo. Entonces ahí sí, con tantos N, o sea, con un N igual, ¿no? En todos, testar los transmisores, testar los polvos, testar el carretel. Entonces, yo creo que hasta el momento no, pero ese es nuestro primer paso, y por el cual pasamos casi un año para tratar de ver esta metodología, porque leíamos, probábamos con todo lo que se había hecho, con todo lo que hicieron, por ejemplo, Diego, Willy y Lidia en este aula de anfibios, que funcionaba para otros bichos, pero no. Y lo mismo cuando empezamos a testar con las filomedusas, vimos que nuestra técnica no funcionaba en bichos como rinelas, por ejemplo. Ahí tenemos otra técnica, que es colocar un anillo en la parte de la cintura. Ahí colocamos el carretel y se mueven, no te imaginas, o sea, se mueven muchísimo, pasan el río, o sea, se van a los huecos, se quedan en huecos, salen del hueco. Entonces es súper interesante cómo cada individuo tiene este movimiento diferente, entonces cada metodología tiene que ser adaptada para cada tipo de género o especies. Ok, perfecto. Felicitaciones de mi parte. Creo que esas eran las preguntas que tenía después de revisar tu tesis. Muchas gracias por invitarme a tu comité y pues nuevamente felicitaciones. Muchas gracias, Noah. Mauricio, muchas gracias por los comentarios positivos al trabajo, y voy a llamar ahora al doctor Caio para continuar con las arguições. Obrigado também por ter aceitado. De nada. Tá me ouvindo bem, Dani? Sim, Caio. Tá? Então tá bom. Muito obrigado por ter me convidado para participar da banca do seu trabalho, Mico e Dani, e Diego também, né, que colaborou com o trabalho. É muito legal ler esse trabalho. Eu gostei muito porque na minha graduação, quando eu estava no terceiro ano, se eu não me engano, e era a época que eu gostava mais de répteis ainda, e o Mico que converteu a minha cabeça para anfíbios, né? Quando eu cheguei aqui, eu queria trabalhar com répteis, mas o Micão falou, não, vamos trabalhar com sapo, que com répteis já tem muita gente aqui, vamos trabalhar com sapo. Mas na minha graduação eu trabalhei também, eu fiz um trabalhinho de uma iniciação científica com carretel de rastreamento com tomo, dorsatus, acho que filódrias, e com jiboia também. Então foi muito legal, e eu queria te parabenizar, né, pelo esforço que você teve para fazer esse tipo de trabalho, porque eu lembro que, nossa, era muito trabalhoso soltar os bichos e ir atrás, passar no meio de espinho e achar esses bichos que ficavam intocados. É um trabalho árduo mesmo. Então, primeiramente, queria parabenizar você, e mais ainda depois de ver sua apresentação, né? Parabéns pela sua apresentação. O documento que você mandou, né, para a gente avaliar, que é o artigo que já está aceito também, né? Ele é mais curtinho, né? Então, não dá para ter ideia de tanta coisa que vocês fizeram, apesar de ter um parágrafo lá falando que vocês testaram várias coisas. Quando você mostra do jeito que você traz aqui para a gente, né, mostrando todas as etapas, isso deu certo, não deu, aquilo lá, a gente vê que às vezes a gente vê um documento pequenininho assim, né, que traz muita informação, mas o esforço que teve para chegar naquilo, né, é muito maior. Então, parabéns mesmo por todo o esforço que vocês tiveram aí para chegar nesse resultado. Super legal de trazer, né, um novo método de acoplar o carretel em pererecas, né, que eu te confesso que eu não leio muito sobre isso. O que eu tinha conhecimento era o trabalho do Tosetti, né, que eu tinha lido naquela época já, na graduação, e aí com o seu trabalho que eu fui lendo aqui, eu acabei dando uma olhada, entrando e dando uma olhada nesses artigos que você acaba citando. Então, achei muito interessante, tá? Muito obrigada, Caio. O que eu vou fazer aqui são algumas observações, na verdade, né? O seu artigo já está aceito, isso é muito legal também, né? Defender já com o artigo aceito, parabéns.
Parabéns também por ter conseguido a progressão direta para o doutorado, muito bom. Vai continuar trabalhando com ecologia de movimento? Sim, tenho muitas coisas para fazer, muitas ideias. Muito legal. Muito obrigada. Então, o que eu vou fazer aqui agora é algumas observações várias ao longo do texto, tá? Mas eu vou tentar falar só as que eu acho que são as principais. Tá. Você já explicou, na verdade, algumas coisas aí ao longo nas perguntas do Maurício e também ao longo da sua apresentação para mim, né? Então, uma das coisas que eu acho já no início, né, quando eu comecei a ler seu trabalho e depois eu fui para o texto, eu acho que o título do seu trabalho, quando a gente lê, né, Ecologia do Movimento de Pererecas da família Philomydosidae, quando eu li o título, eu já pensei que você ia trabalhar com mais de uma espécie, né, em algumas espécies, que tá espécies, né, e também ecologia do movimento, é claro que é uma área de estudo, né, que você está abrangendo ali dentro, mas como você apresenta um capítulo, um único capítulo, esse capítulo está direcionado para uma técnica nova, né, eu acho que você poderia tentar deixar esse título um pouco mais direcionado para o que você está abordando no seu capítulo. Como você tem um capítulo só, eu entendo que acho que esse título seu era o inicial e que você iria apresentar mais dados, né, de microhabitat, por exemplo, de outros dados complementares que iriam complementar realmente o seu título de ecologia de movimento. Por conta da pandemia, você acabou tendo que ficar parada, não pôde mais ir para Michelin, enfim. E isso acarretou em alteração do trabalho, como você mesmo já disse. Eu acho que talvez você possa... Eu coloquei algumas sugestões aqui, mas você pode tentar pensar em direcionar um pouquinho mais o seu título para o que você apresenta no capítulo. Sim, perfeito. Obrigada, Caio. A sua introdução geral, eu acho que tá bacana, você vem trazendo um geralzão da área e vai chegando até o seu método. A única coisa que eu faria na sua introdução geral é inverter o último parágrafo com o penúltimo, porque você fala, o último parágrafo seu, você fala do pó fluorescente. E a sua introdução, eu acho que você poderia deixar por último o carretel, para você fazer realmente um funilzão, e do geral, né? Falando todos os métodos, e por último finalizar com o objetivo do seu estudo, que é o carretel. Só inverteria esses dois parágrafos aí, tá? Tá. A mesma coisa para o seu objetivo, né? O seu objetivo geral. Estudar a área de vida de espécies de anfíbios da família Philomydosidae. Eu acho que esse foi o seu objetivo inicial, mas Sim. não foi o que você alcançou com o seu capítulo, né? O seu capítulo ele não traz esse objetivo. Ele é um objetivo a posteriori. A partir de agora que você já tem esse método definido, você vai trabalhar os dados e apresentar dados sobre a área de vida, né? No trabalho que você traz para a gente, nesse primeiro capítulo, né? Você não apresenta dados sobre a área de vida, apresenta distâncias, né? Então, acho que você também pode repensar nesse objetivo geral, né? E tentar fazer um link melhor dele com o capítulo que você está apresentando, certo? Sim, certo. Os específicos estão ótimos, né? Você colocou os 3 objetivos específicos e é o que você cumpre lá quando você apresenta o seu trabalho, os capítulos. As referências, dá uma olhadinha, tá? Que tem algumas coisas para arrumar, eu fiz algumas sugestões ali. Obrigada, Caio. Eu fiquei com algumas dúvidas, algumas você me esclareceu durante a sua apresentação, e outras eu fiquei pensando, putz, por que você não colocou esse dado aqui? Porque acho que esse dado ia, né? Quando você foi apresentando a quantidade de testes que você fez, eu fiquei pensando, poxa, isso poderia estar mais claro, ter mais um pouco mais explícito no trabalho, para ver o trabalho que vocês tiveram para isso. É claro, o trabalho já está aceito, não dá tempo de mudar mais nada, né? Não sei se você já recebeu as provas também já. Sim, já. Só estou aguardando que... Só publicar mesmo. Publicado, sim. Sim, isso foi uma das coisas que também pensei depois de ter enviado, de ter aceito, né? Porque quando eu comecei a procurar todas as fotos, os vídeos do que a gente fez, eu falei, tinha que ter incluído isso no artigo também,
Mas Sim. acho que podemos fazer algum outro artigo onde incluir todo para o protocolo, por exemplo, algo mais. Sim, com certeza. Vocês podem aprimorar, né? Depois. Esse é o primeiro, esse é só o passo inicial só. Então, eu vou fazer só algumas observações aqui, na verdade, que eu quero que você me ajude a entender um pouquinho melhor, mas e tentar deixar para os próximos, que nem você falou, né? Uma Sim. coisa besta aqui, mas acho que já foi, né? Que eu lembro que quando eu apresentei meu doutorado, o Kevin, ele falou aqui, que você colocou o nome da reserva em inglês, né? Sim. Michelin Ecological Reserve. E o Kevin falou que era para usar o nome em português, ele falou isso para mim. Aí eu fui buscar na minha tese, estava isso mesmo. Não sei se ele mudou de ideia ou alguma coisa, mas ele pediu para mim, ó, usa o nome sempre em português quando você for publicar alguma coisa da reserva. Então, para os próximos aí, colocar o nome da Reserva Ecológica Michelin mesmo. E até porque você colocou Michelin Ecological Reserve e a sigla você colocou REM, que é de Reserva Ecológica Michelin. Então, não sei se você já deve ter corrigido isso nas provas, mas enfim, está anotado aqui, tá? Agora, quando você entra na página da fase de experimentação, você coloca aqui, né? Nós testamos diferentes protótipos e formas, né? Tanto na região inguinal, como as mochilinhas, com vários materiais, no laboratório. E aí, na sua apresentação, você deixa claro para mim que você manteve esses bichos em cativeiro por um tempo considerável, né? Até quando os bichos sofreram com alguma injúria, você levou de volta para o cativeiro e cuidou desses bichos. Isso não ficou muito claro aqui no texto. E aí eu coloquei até uma pergunta, aqui, ó, eu coloquei uma observação que eu acharia interessante, né? Falar quantos animais ao todo vocês utilizaram para testar, né? Porque você apresenta o número 15, de 15 indivíduos que realmente foram os 15 quando já estava legal, né? Você já estava com um protótipo bom ali, né? Um método de colocar o carretel bem elaborado. E aí você pegou os 15 indivíduos e testou, né? Mas eu acredito que você teve vários outros indivíduos. Vários mais, sim. Eu acho que não sei, mas aproximadamente entre 25 seria o total dos indivíduos que utilizamos para as primeiras provas, as primeiras coisas, porque mesmo com outros, por exemplo, com os pequenos pitecopos, também começamos a ver, para ver se funcionava ou não funcionava, porque no princípio queria fazer de alguns, né, Filomedusa, pitecopos, mas depois, como não deu certo com pitecopos, são pequenos, aí só continuamos com a Filomedusa, mas acho que são entre 25 e 30 indivíduos. Ah, legal. Acho que essa informação poderia estar aqui, né? Porque é uma coisa que mostra todo o esforço que você teve para chegar até onde você chegou, né? De manter os bichos em cativeiro, né? Fazer o teste com vários tipos de materiais, com vários bichos. Então, relata todo o esforço realmente que você teve ao longo desse trabalho aí, né? Sim. Você, na página 24, aí é só uma dúvida também, né? Você fala que vocês pegavam os indivíduos todos os dias para verificar se eles tinham injúrias. Foram Sim. todos os indivíduos ou foram só aqueles 5 da fase inicial? Não, todos. Todos os indivíduos. Todos. Sim, ao momento do ver onde o indivíduo estava, aí a gente pegava ele e veia para ver se ele tinha alguma abração, porque como já a gente passou por estas diferentes feridas na pele, não queríamos continuar machucando algum outro bicho. Legal. E aí, já aproveitando fazendo um gancho que eu vou falar um pouquinho mais à frente, esses dados que vocês coletaram, né, de monitoramento dos bichos durante 4 dias, eles podem ser utilizados para responder outras perguntas também, como, por exemplo, eu fiquei super curioso, né, da utilização de microhábitat, de qual altura que esses bichos foram, né, a distância diária, por exemplo, você coloca a distância total percorrida, mas eu fiquei curioso, e até porque você tem esse intervalo, né, uma diferença muito grande entre indivíduos que se locomoveram 2 metros e indivíduos que se locomoveram mais de 20 metros. Então,
todos eles foram monitorados 4 dias ou não? Quanto eles se locomoveram durante cada dia? Isso eu entendo que nesse artigo aqui é só mostrando o método, mas... É isso, só queríamos mostrar como a eficácia do método para ver que eles sim se movimentavam uma distância, não era só 1 metro, ou que eles pulavam, não é a mesma coisa testar em laboratório, que eles caminhavam nas bancadas, que aí... Então foi isso. Mas, por exemplo, aproximadamente diariamente, bom, varia muito, né? Mas tem eu lembro um dos primeiros testes na Cabruca, ele se movimentou uns 30 metros, porque ele passou toda, não sei se você lembra, Caio, mas tem uma época que tinha uma coisa assim, como um monte de folhas velhas e tudo isso. Ele atravessou todo isso, uma das filomedusas atravessou todo isso, mas em comparação com outra que só ia de uma árvore que estava perto da poça e ficava em uma rama seca aí do outro lado. Ela voltava para lá e ficava lá em repouso. Então, variam muito as distâncias. Temos um dos últimos bichos que subiu muito, mas aproximadamente elas ficavam no chão a 1 metro, a 2 metros, 3, um pouco mais. Era bem variável. Bem variável. Então, isso também é algo que queremos estudar. Onde elas fazem seu repouso. Então, tem muitas perguntas ainda por responderem, que eu acho que esta metodologia e outras que vamos a utilizar vão a servir para justamente responder todas estas perguntas de vazios de informação que tem estes bichos. Sim, muito legal. E é uma questão que a gente sempre acaba se deparando na hora de escrever qualquer artigo de ecologia, né? Quando a gente vai, por exemplo, delimitar qual vai ser a nossa distância para ter uma unidade amostral independente, a gente cita alguns artigos ali que têm dados, mas são muito amplos de quanto que um bicho consegue se deslocar, mas às vezes a espécie-alvo que eu estou estudando, ela tem, né, um deslocamento muito inferior do que um bufo, por exemplo, do que um rinela, que são bichos muito grandes, que andam muito. Sim. Então, é bem bacana. Mas então a ideia não é utilizar esses dados, né, para que vocês pegaram agora com esses bichos para tentar ver a área de vida, utilização Não, acho que é melhor começar de novo a testar, comparar com estes dados para ver quais são as diferenças que podemos encontrar com esses dados preliminares, mas depois fazer desde zero. Aí já temos nossa metodologia de fixação, agora vamos começar com várias perguntas, a fazer isto nas poças temporais, ver também nas poças que estão, por exemplo, perto do centro de investigação. Aí lá tem poças que são poças permanentes também, onde encontramos filomedusas, comparado com dentro da floresta, etc. Dentro da floresta. Isso é uma coisa que provavelmente vocês devem ter notado, você e o Diego que andaram bastante lá na Michelin, eu também trabalhei um tempo lá, então várias vezes eu encontrei com filomedusa no meio da floresta, sei lá, uma vez eu subi, acho que uns 8 metros numa árvore, que eu achava que era um outro bicho, só vi o olho e fui subir, cheguei, era uma filomedusa que estava lá, né? Caminhando tranquilamente lá por cima. Então, assim, isso é uma coisa muito legal também, que acho que aí os radiotransmissores talvez ficariam mais fáceis, né? Porque subir lá em cima, o caminho que elas fizeram... Diego me ajudava a baixar algumas que estavam muito em cima. Se ele cortava as árvores e tudo, sim. É um bicho que eu acho que deve se deslocar muito por dentro da mata, né? Assim, os dados que você apresentou agora também, isso aí é uma coisa para você pensar mesmo, né? E você já está pensando nisso, é claro. Quando os bichos estão num ambiente reprodutivo, numa poça, ela pode ou não mudar de lugar ali, ou como você falou, uma ficou ali o tempo inteiro, mas ali está num período reprodutivo que o bicho vai se deslocar normalmente em volta da poça. A hora que acabar aquilo ali, para onde que ele vai, né? Ele vai procurar um abrigo mais longe ou não? Ele vai ficar ali em volta da poça mesmo? Às vezes que eu encontrei filomedusa, que eu me recordo, assim, que às vezes que eu encontrei no meio da mata, eu lembro de serem indivíduos muito grandes, provavelmente fêmeas.
se deslocando. Então, pode ser que as fêmeas tenham um deslocamento muito maior, né, de um ambiente para outro, enquanto os machos fiquem sempre em volta de algum ambiente reprodutivo ou próximo de locais que acabam enchendo com a água nos períodos de chuva, né? Então, é uma coisa super legal também de se pensar em quando vocês forem botar em prática aí, Sim. tá? Deixa eu Sim, ver aqui o que mais. coisas também, eu quero até fazer coisas com morfometria geométrica, ver se tem esta correlação entre a evolução das diferentes extremidades com os movimentos, se não tem, aí provar já uma escala muito mais ampla, né? Mas tenho muitas ideias para o doutorado. Bom, acabando essa pandemia aí, né? Vai pensando até acabar a pandemia. Exatamente. Campo. Deixa eu ver aqui o que mais que eu anotei aqui. Tá. Para sua discussão, acho que eu tenho só uma ou duas observações aqui para fazer, e na verdade curiosidades também, né? Bom, para a revisão que você fez aí, né, sobre trabalhos com monitoramento de carretel, os únicos trabalhos de carretel que com anfíbios de ilídeos são esse daí da Filomedusa, Trinitatis e de Faber, são os únicos que foram feitos com ilídeos que você, pelo seu Sim, conhecimento. sim. Então, você aborda isso, né, no seu primeiro parágrafo aqui da sua discussão, mas eu acho que, assim, para os próximos trabalhos, né, vocês podem pensar em tentar trabalhar um pouco mais a questão que você chama lá em cima, quando você fala, não sei se é na sua introdução geral ou se é na sua introdução, quando você fala um pouco da biologia da família Filomedusidae, né, que são pererecas que se locomovem bastante, né, que andam mesmo, né, que você vê elas andando. Então, por exemplo, a gente comparando Filomedusa com a Faber, Uhum. a Faber, ela pula muito mais do que anda, em comparação com a Filomedusa. A Filomedusa, ela vai andar muito mais que pular. Então, são dados, né, da biologia do bicho que é interessante fazer essa discussão. Eu fiz um parágrafo falando disso, que eu achava que você poderia ter feito isso, só que você colocou isso no último parágrafo do seu artigo, você fala exatamente disso, né? Eu coloquei até aqui escrito que eu acho que vocês deveriam incentivar mais estudos com esses outros ilídeos, né, de grande porte, mas você falou exatamente isso no último parágrafo, né? Mas acho que você poderia ter explorado um pouco mais a questão das diferenças morfológicas em relação ao deslocamento dos bichos, né? Que a gente sabe que a família Filomedusidae, elas são pererecas que costumam se movimentar andando mesmo, enquanto os outros, tanto outros gêneros, né? Boana, Itaputiila, são indivíduos que mais pulam do que andam, né? Mas você coloca bem isso no seu último parágrafo e finaliza muito bem, né? Então, mas acho que você pode discutir isso mais em outros trabalhos, até porque não sei se a ideia de vocês é também pegar outras espécies, né, de outros gêneros para fazer esse monitoramento. Acho que seria muito legal pegar indivíduos E com maiores. ilídeos, eu sempre eu gosto muito dos ilídeos, então eu quero também testar com ilídeos. Como eu já falei, começamos a testar com Proceratophis, com Leptodactylus, Rhinelas, mas é outra metodologia. Tá? Sim, sim. Colocar na cintura funciona de outro tipo, mas é bem interessante ver mesmo as diferenças entre as filomedusas e as rinelas. As rinelas, a gente teve com o Diego e as meninas que fazer todo o percurso, elas atravessavam um riacho, voltavam, elas andam muito. Andam muito, né? Isso é interessante, né? Fazer essas comparações. E mesmo entre esses dois artigos que são publicados, porque os dois utilizaram colocando na cintura, né? E você não, você já propõe uma mochilinha e, com certeza, vendo os seus dados, você foi muito melhor no monitoramento do que os dois apresentados, tanto de Faber quanto da outra Filomedusa, né? Então, uma discussão um pouquinho mais
elaborada, né, para os próximos artigos, falando um pouco mais sobre a biologia, sobre deslocamento. Acho que isso tudo vai aumentar ainda mais, né, a robustez do seu trabalho. Aí, tá? Bom, tem várias lamentações aqui ao longo do texto. Achei que você ia apresentar os dados de altura, de microhabitat, de não sei o quê. Uma hora você apresenta isso para a gente. Sim, claro que sim. Bom, acho que é isso. Os principais comentários são esses. Tem bastante anotação que eu fiz aqui ao longo do seu texto, algumas sugestões. Mas os principais comentários que eu tinha sobre o seu trabalho é esse. Eu parabenizar você novamente pelo trabalho. É super legal quando a gente consegue... Tem uma ideia inicial, não deu certo, mas você conseguiu continuar trabalhando e apresentar, né, um trabalho super bacana, já aceito para publicar, e com certeza vai servir como modelo aí para outros estudos que estão vendo aí que a gente sabe que é uma área que tem uma carência muito grande de estudos, em especial ainda quando a gente trata de anfíbios, né, como você mesmo apresentou, né, no seu histórico aí, tanto na sua apresentação como no manuscrito. Então, tem muito a ser estudado ainda, e eu não tenho dúvida que esse modelo que vocês fizeram e apresentaram, ele vai ser muito utilizado para tentar entender o movimento das pererecas, né, porque os métodos até então, o jeito de colocar, né, não estavam sendo tão eficientes. Espero que continuem sendo eficientes para outros gêneros também. As gastrotecas seriam uma opção legal também, mas eu acho que elas devem subir muito também. Sim, também, mas podemos testar. Tá bom? Podemos testar muitas coisas, sim. Obrigada, Caio, por todas as sugestões. De nada. Muito obrigada. Parabéns. Caio, muito obrigado também pelos comentários, valiosíssimos também. Agora seria aquele momento de mandar todo mundo embora, só que eu não vou mandar ninguém embora. Caio já está vendo o chat, daí ele sabe que ele vai me mandar uma mensagem no privado agora dizendo se aprova ou não, ou reprova, né? O Maurício já me mandou, então, vamos ver aqui. Olha, tá. Vamos ver agora. Muito bem, temos 2 aprovados aqui. Porque, geralmente, esse momento é um momento muito... é uma agonia para os alunos, né? Porque eles ficam lá fora esperando e a banca está lá dentro falando da vida, falando de qualquer coisa, menos do trabalho, e o aluno lá fora. Antes era mais ainda, que sempre tinha um membro da banca de fora mesmo, que vinha presencialmente para a igreja, então, claro, né, saudades do colega, você ficava lá falando de tudo. Gente, temos que chamar os alunos que estão lá fora, e o aluno ansioso, né, nesse caso não vamos ter isso aqui, né, então, Dani, a banca decidiu aqui que teu trabalho está aprovado, claro, parabéns, então você, a partir de hoje, você é mestre em zoologia. Então, eu vou aproveitar também e falar um pouquinho, né, a Dani chegou no nosso lab sempre já com uma energia muito positiva, agregando, né, eu lembro que eu cheguei um dia no laboratório e estava todo mundo falando inglês, daí pensei, que bacana, né, daí falou, não, é o que estamos fazendo agora, falando, acho que um dia a semana ou 2, todo mundo em inglês, e estava todo mundo participando, e até os que não estão participando estão lá escutando, né, então isso é ótimo. Eu espero que quando retomemos, né, algum dia, né, a vida no laboratório, isso possa continuar, porque quanto mais a gente vai avançando na carreira acadêmica, mais a gente percebe que a gente precisa do inglês, né? É fundamental, não adianta tentar correr para os lados. Eu já tive alunos na UESC me dizendo, não, mas fulano ciclano é professor e não sabe uma palavra de inglês. Eu falei, mas ele é professor da época que a UESC era uma faculdade particular e foi incorporado, nem concurso teve. Hoje em dia, as coisas ficaram bem mais difíceis, né? Que é normal, todo mundo né? Inclusive, isso acaba valorizando um pouco mais a carreira docente também. Eu sei que é ruim para quem está entrando, né? Mas eu estou vendo concursos passando pessoas extremamente qualificadas hoje em dia, né? E na época que eu entrei, aqui, um exemplo, eu entrei, né, super verde ainda, eu tinha aqui um ano de doutorado aprovado, e eu estava verde para ser professor ainda.
mas de sorte, né, depois cresci, né, mas realmente hoje em dia é difícil realmente ver um concurso que não passe um profissional assim, falando inglês e com muitos artigos já publicados já, que é o que acontece em outros países, na Alemanha também, assim, o Brasil está se parecendo cada dia mais com a Europa nisso, né? Só que, pelo outro lado, não tem um aporte que a Europa dá em ciência também, né? Isso a gente tem que trabalhar ainda, né? Está cada dia mais difícil, né? Mas, assim, é muito bom ter a Dani no laboratório, porque ela é uma pessoa que agrega. E isso que a gente sempre teve no laboratório, assim, uma coisa que, às vezes, tem colegas que me perguntam, nossa, como que as coisas fluem tão bem lá, né? Eu falo, olha, porque eu dou muita sorte com os alunos. E não é só de agora, né? É de muito tempo, já desde a primeira turma, eu tive tanta sorte com alunos que agregaram, que facilitaram as coisas para mim. O próprio Caio e o Danilo fizeram todo o mestrado e doutorado juntos. O Caio falou aí, eu também fiquei um pouco de tempo lá na Michelin, um pouco de tempo, ficou todo o mestrado e todo o doutorado, né? Acho que, bem, tirando o Diego, que acho que caminhou bem mais, porque ele teve que correr atrás das cobras, não teve jeito, né? Mas o Caio, quando me falou, não, eu vou colocar os meus pitfall aqui no Pacangé, dá só uns 40 minutos, uma trilha impossível até chegar lá, né? Desde onde você deixa o carro, e eu, caraca, mas deu certo, e onde apareceram os bichos mais bacanas no Pacangé, então o Caio estava certo, eu estava errado, como geralmente. Então, eu falei, Caio, bote esse transeto do lado da trilha, meu Deus, que isso, né? Caminhar 40 minutos de ida e de volta para esvaziar um pitfall não compensa, né? Mas acabou compensando, né? Algum bicho bacana saiu. Não no pitfall, mas às vezes é o caminho que você faz até chegar lá, né? Você já vai encontrando coisas, né? A Gastroteca Nova, a pequenininha, por exemplo, tá lá, né? Então, Dani, é muito bom ter você no nosso grupo. Eu fico muito feliz de ter você pelos seguintes anos aqui também, né? E eu sei que temos muitas ideias de coisas para fazer, muitas coisas para colaborar com gente aqui, com Diego, com Lid, né, com Júlia. Júlia apresentou agora há pouco também os resultados dela no seminário de ICE, eu participei, foi super bem. Então, temos vários alunos lá se capacitando, graças a você também, né, para chegar lá. E, então, agradecer também, né, eu mandei uma mensagem pelo chat, já mais aproveitando aqui realmente, né, nenhum aluno chega aqui sem um apoio de mãe, pai, tio, tia, alguém que incentivou, os avós, de criação, do que for, sempre eu percebo que quando tem alunos que funcionam muito bem, tem uma rede de apoio atrás, e não só de apoio, de incentivo, né? Porque muitos que não têm essa rede nem chegam aqui porque de tanto, mas faça medicina, faça isso, biologia, vai fazer o que com isso, né? Em algum momento já a pessoa se quebra aí. Eu sempre dou como exemplo para muitos pais, olha, é melhor ter um filho que seja biólogo, de corpo e alma, fazendo isso bem feito, vai ter trabalho também, do que se ele faz uma coisa que não gosta, vira, por exemplo, economista, e depois vira um economista sem vontade, em um trabalho chato, o dia inteiro com medo de ser demitido, sei lá, obrigado, porque o chefe é isso, outro. Então, eu sempre falo que eu sou muito privilegiado, nem meu pai nem minha mãe são biólogos, mas eles sempre me incentivaram muito. Minha mãe fazia 3 horas de passeio cada dia comigo, cada dia lá em Barcelona, 3 horas no mato, pegando girino, pegando inseto. Eu tento fazer o mesmo com Noah. Noah também, meu filho, diz que é biólogo mesmo, ele afirma categoricamente. Daí, quando alguém não sabe alguma coisa, daí ele já está exagerando. Ele pergunta à pessoa, você é jornalista? Porque a mãe é jornalista, né? Então, ele não entendeu ainda o que a mãe faz, porque é uma coisa mais abstrata, né? O pai é muito fácil, olha, vamos pegar bicho. E a mãe, não, tem que escrever um release aqui eu estou achando que jornalista não faz nada, né? Então, já estou corrigindo ele, jornalistas também são muito importantes, né? Mas eu acho muito importante esse incentivo que a gente recebe, né? Dos pais, família, amigos, colegas. E eu tenho certeza que a Dani recebeu isso aí, porque uma pessoa que faz isso com amor, com paixão, como tem que ser um cientista. Um cientista tem que fazer perguntas, tem que ser criança. Eu sempre falo, se a gente perde essa coisa, nossa, que bacana isso, por que será que acontece?
por que esse bicho está fazendo isso? Falo com o colega, você já viu ele fazendo isso? Não, isso é muito esquisito. Vamos correr atrás, vamos ler e vamos fazer algum experimento para demonstrar. Então, Dani, parabéns para você, para a família. Eu não vou dizer que eu espero que você volte logo, você volta quando você conseguir e precisar voltar, porque você está trabalhando igual de bem lá onde você está agora, né? Então, não... Hoje em dia também não tem como fazer muita coisa aqui, então, fica tranquilo, né? E vai pagando as disciplinas, né? Um momento muito bom para pagar disciplina, é tudo online. Daí, a Ruth estava me comentando outro dia que, se não fosse por uma que foi cancelada, eu já teria acabado todas essas disciplinas todas online, né? Então, parabéns, eu estou falando muito, mas eu vou passar agora para você, Dani, para falar algumas palavras ainda, e depois, se alguém quiser fazer comentários, perguntas, fiquem à vontade. Ok, obrigada, Mirko, por suas palavras. Eu quero agradecer a todos que están... Voy a hablar en español para que me entiendan mi familia. Quiero agradecer a todos los que me acompañaron hoy. Agradecer mucho a mi familia por todo el apoyo que siempre me han dado. A Mirko por todo desde el primer día, desde antes que yo aplique al maestrado en zoología. Mirko ha sido un apoyo y siempre ha estado ayudándome y con ese apoyo de orientador es como una puede hacer las cosas tan bien. A Cayo y Mauricio también por todas sus sugerencias y comentarios del día de hoy, a todo mi equipo de campo, a Diego, quiero agradecer. Diego es mi hermano, es como mi hermano en Brasil y ha sido mi compañero en este proyecto, entonces tenemos muchas ideas todavía y muchas cosas por hacer. A Julia, Amanda y Lidi por toda su ayuda, Marcos, Igor, a todos los que me ayudaron. A Jos también, que es también mi hermana en Brasil y que ha sido un apoyo para mí. Y nada, esta defensa fue dedicada a mi abuelita. Ya no está con nosotros, pero sé que ella era la persona que se emocionaba más cuando yo le contaba de mis triunfos, entonces fue dedicado a ella. Y muchas gracias a todos por siempre apoyarme. Y eso. Parabéns! Agora temos que tirar foto, né? Sim, a foto. Todo mundo. Vamos abrindo câmeras. Tem duas telas. Oh, que bom ver vocês. Tem pessoas que eu não vi faz muito tempo. Obrigada, João, também você está lá. Oh, que massa. Tem muitas... minhas irmãninhas. Ok, então vou tirar a foto da primeira tela. 1, 2, 3. Agora da segunda tela. Oh, que massa, muito obrigada, galera, por estar aqui. Parabéns, Anne. Obrigada, Caio, muito obrigada. Ai, que massa. Gente, então, só lembrando, o Maurício já me enviou. Gente, só para avisar por que eu não estou falando em espanhol, é que eu nem consigo falar mais espanhol. É tanto tempo fora, llevo tanto tempo fora que já não hablo espanhol, hablo um portunhol. Claro, quando vuelvo a Espanha, a casa de mis padres, depois de uma semanita ou duas, vuelvo a falar espanhol, pero já me passa a vezes que llego a Espanha y alguien me dice, oye, para un brasileño hablas muy bien el español, ¿eh? Y yo, madre mía, pero si soy de aquí, de Barcelona, pero claro, son 20 y pocos años hablando portugués cada día y cada día hablando portuñol, entonces hay un momento, y el catalán menos aún, ya se me olvidó todo. Que claro, en Barcelona, en casa hablábamos ya todo mezclado, alemán, español, catalán, ¿eh? Entonces hoy en día ya no hablo nada y lo hablo todo al mismo tiempo. Lo importante es que se me entiendan, né? Sim, então Caio, daqui a pouco ainda me manda aquele documento, né?
e daí eu vou preparar a ata, vou mandar a ata para a Zo. Dani, depois entra lá naquele link da Zo de banca à distância, tem algumas coisas para preencher, de biblioteca e tal, tá? Mas sem pressa, sem nada, né? É só para já mandar, porque com isso já tramita o diploma, e daí ele já fica pronto, porque às vezes a gente não faz, e daí chega algum ex-aluno depois de 8 anos, professor, eu preciso do diploma agora, e daí a gente corre atrás, né? Mas é melhor resolver logo isso, né? Gente, muitíssimo obrigado a todos vocês por terem prestigiado aqui a defesa da Dani. É uma defesa à distância, eu também preferia estar na UESC com todo mundo lá e depois ir para a Barra Quítica, comer os pratos típicos de aqui, tomar uma cervejinha, faz parte também, eu estou sentindo falta disso, mas é o que tem para hoje, né? Chegarão momentos melhores, e claro, quando a Dani estiver de volta aqui, eu faço questão que um dia a gente vai ainda comemorar a defesa dela na Barra Quítica, tá? Não sei quando vai ser, mas temos bastante tempo pela frente para fazer isso, tá? Vamos. Gente, então, vai chegar agora aquele momento meio estranho, né, de dar tchau e de terminar a apresentação, que é uma coisa muito estranha, não me conformo ainda de uma coisa muito agressiva, né, clicar aí, tchau a todo mundo, mas é o que tem, né, daqui a pouco eu tenho aula, até às 10 da noite, eu realmente subestimei esse negócio das aulas online, mas pelo outro lado é bom também ver os alunos, né, mas então, lembrando, quinta-feira temos reunião do nosso lab de novo, e temos uma nova mestre agora no nosso grupo, Daniela Pareja agora é mestre em zoologia. Parabéns, mais uma vez, obrigado Maurício, obrigado Caio, e obrigado Diego, também obrigado a todo mundo que ajudou, e todo mundo que integra esse nosso lab, que me deixa muito feliz, até a distância. Hoje eu fui lá com o Noah para o lab, inclusive eu roubei uma coisa de Arthur lá, Arthur estava por aqui. Arthur, se tiver faltando uma caixa de Mesocosmos, está comigo, eu roubei, tá? Mas eu roubei porque vou colocar uns virinos aqui em casa também, tá? Depois eu vou devolver, prometo. Mas, assim, é muito estranho ver o laboratório, que geralmente está cheio de vida, sem ninguém, né? Mas a gente voltará a ter o laboratório, tomar café lá, tudo isso que vocês fazem. Não tomo café, né? Mas eu apareço de tanto em tanto. Gente, muito obrigado, tá? Então, vamos encerrar por hoje. Obrigada a todos. Tchau. Grande abraço para todo mundo. Tchau.